Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. O que um paciente com esquizofrenia apresenta? Isso. A pessoa com esquizofrenia, a palavra esquizofrenia significa mente partida, né? Então a pessoa ela tem uma desconexão com a realidade. Então a pessoa geralmente é um transtorno que aparece mais na adolescência, ali no início da juventude, tá? Então, volta de 15 a 30 anos, que seria a incidência maior. Onde a pessoa começa a apresentar alguns sintomas psicóticos. Então, quando a gente fala psicose, essa desconexão com a realidade. E aí aparece os sintomas, por exemplo, do delírio. O delírio que é uma verdade para a pessoa imutável, onde ela tem uma crença, uma fantasia ou algo irreal. O exemplo mais clássico, eu acho que estão me perseguindo. Então, a pessoa tem a sensação que está sendo perseguida, ou que colocaram câmeras na casa dela para ser vigiada, colocaram um chip dentro dela para monitorar. Então tem esse sofrimento, e por mais que você fala que não existe, que não está ali, para ele não adianta. Tem ali. Deixa eu perguntar, a pessoa que está com isso, ela está sofrendo ou é as pessoas em volta que acabam sofrendo? Nesse ponto, os dois. Porque para ela é uma verdade. Então imagina só, você pode falar, tem alguns que falam assim, os extraterrestres estão me perseguindo e vão invadir aqui a qualquer momento a minha casa. Chama a polícia. E aí a família vê, tipo assim, não tá acontecendo isso. Mas para ele tá, senão ele quer fugir de casa, ele tá querendo pedir ajuda, tem um desespero muito grande. Então ele sente, porque para ele é uma realidade. Mas ele sofre porque ele acha que está sendo perseguido. Isso. Entendi. Isso. E por que existe alguma explicação de por que é tão comum essa sensação de estar sendo perseguido dentro da esquizofrenia? Uma das possibilidades que hoje a gente não trabalha com uma causa só. A gente tem uma doença que é multifatorial, então são vários fatores. Uma das explicações é que a pessoa, essa questão do delírio, da questão da alucinação, pode ser a questão mesmo do próprio pensamento, onde está sendo ali distorcido, e aí a manifestação costuma ser diferente do que dá pra gente, né? Então a pessoa ali, dependendo da cultura, dependendo né, do que ela costuma fazer, pode agregar isso ao delírio. Por exemplo, tem essa questão da perseguição, mas muitas das vezes, se tem uma pessoa, por exemplo, muito religiosa, tem algumas que podem ter, né, o delírio de achar que é enviado de Deus para poder fazer isso, aquilo, outro, tá? Então, muitas vezes ele pega a questão da cultura, né? E essa questão da perseguição, tem muitos que falam assim, né, que se isso foi uma questão de sobrevivência do próprio ser humano, essa questão de estar sempre alerta, né, para poder sobreviver, então sempre desconfiar, né, dessa questão dos outros, mas ainda são teorias. Mas eu fico tentando ainda entender por que o resultado dessa disfunção é o cara achar que está sendo perseguido ou achar que ele é o enviado de Deus, porque parece que as informações que ele teve durante a vida estão ali, só que elas se desorganizaram. Isso. E aí essa informação sai distorcida nesse comportamento. Isso. Entendeu? Então isso que seria um dos mais comuns, até mais fácil de ilustrar, mas tem a questão das alucinações, que também são alterações que a gente fala da percepção, da senso-percepção. Então a gente né, ouve, vê, sente, né, o cheiro, sente o gosto e o toque, né? A pessoa com esquizofrenia, ela pode ter isso distorcido também. Então ela costuma, às vezes, ouvir vozes. São vozes dentro da cabeça dela, parece eco do pensamento, porque ela pode pôr a mão no ouvido e continuar escutando do mesmo jeito, tá? Então acaba sendo uma tortura para a pessoa, porque imagina só, e sempre são vozes negativas. Você não presta, ninguém gosta de você, né? Sai daí, que a gente fala vozes comentadoras. E tem um tipo de voz também que geralmente gera bastante receio pra gente, que são vozes de comando. Tipo, pule, agrida, faça aquilo outro, né? E a pessoa, ela realmente acha que aquilo está acontecendo e pode realmente agredir ou pular, porque tem uma voz de comando ali ordenando ela. Mas assim, não é todo mundo que tem vozes na cabeça? Não. No sentido de, uma voz me disse hoje pra vir pra cá.
Uma voz me disse para eu ter esse programa. Uma voz vai me guiando durante o meu dia. O que eu quero entender é se é a mesma voz que é distorcida dentro do esquizofrênico ou se eu tô quase Não, lá. tá Porque eu sinto que todo mundo tem várias vozes. Tem uma voz que me manda agredir um cara no trânsito, por exemplo, mas eu controlo ela, eu rio dela, eu sei que é uma bobagem. O esquizofrênico, ele se classifica nisso quando ele perde o controle sobre essa voz? Isso. E aí você falou algo certo. Você tem a consciência. Então, a pessoa, ela vem, né? Aquela questão assim, opa, isso, né? Eu sei que é uma questão de um pensamento, né? Às vezes tem gente que fala assim, falar sozinho, tem amigo imaginário, é uma questão de psicose, esquizofrenia. Assim, não. Desde que você sabe que aquilo, né, é imaginário, desde que você sabe que aquilo, né, você sabe o que obedecer ou não, ok, não é a doença. A doença, a pessoa perde essa questão. Aí para ela aquilo é real. Essa é a questão. Então o que qualifica a esquizofrenia seria uma diminuição da consciência. E aí o resto aflora. Sim. É? Sim, ela perde isso. E é aí que causa os problemas, né? Porque isso traz um sofrimento muito grande. Porque a gente tem 5 sintomas que são da psicose, né? Então tem os mais famosos, que a gente fala que é o delírio, a alucinação. Então é mais alucinação auditiva, mas às vezes pode ter distorção, né? Daquilo que está vendo, um cheiro. Posso sentir que tem um cheiro podre, mas não tem nada realmente aqui, mas a pessoa está distorcida, isso gerar um sofrimento para ela, gosto, né? Achar que tem bichos, às vezes, subindo na pele dela, mas não tem, né? Então isso traz um sofrimento. Então é um dos mais famosos esse. Temos também a fala desorganizada. Por quê? Porque a fala reflete o nosso pensamento, né? Então você me perguntou eu respondi aquilo que você estava me perguntando. A pessoa com esquizofrenia, né, ou transtornos mentais, ele pode ter o quê? Uma desorganização do pensamento. Essa desorganização do pensamento vai refletir desde na fala. Então você pode perguntar A, eu responder Z. Eu posso responder, mas não responder algo nada a ver, né? Ou então ter uma lentificação da minha fala, ou às vezes faltar pedaços na minha frase. Ou seja, eu vejo algo desconexo, incompreensível, também pode ser uma suspeita, né? Que é um quadro psicótico, e a gente avaliar se é esquizofrenia. Então esse é o terceiro, que a gente chama de sintomas, né, positivos. Um outro que é a desorganização do comportamento. Então a pessoa às vezes pode ficar extremamente ansiosa, andando para lá e para cá, às vezes mais agressiva, ou às vezes parada mesmo, parecendo uma estátua. Então, comportamentos bizarros que saem de uma normalidade, né? E o quinto, que a gente fala sintomas negativos. Então, sintomas positivos, a gente chama positivo é aquilo que você consegue enxergar, tipo, parece que é um exagero. Então, delírio, alucinação é algo produtivo, um exagero. Negativo, parece que está faltando alguma coisa. Então, geralmente, a pessoa pode ter uma dificuldade de demonstrar sentimentos e emoção. Então, existem... Não é que o sintoma é positivo, é só uma forma de classificar eles. Porque tem uns que falam assim, é positivo porque é legal? Não, é positivo... Não sei porque colocaram esse nome, mas o positivo seria produtivo. Entendi. Aqui você consegue enxergar, o florido. Porque o negativo parece que está faltando, um déficit. E aí, para diagnosticar isso aí é mais difícil. Porque ele teria que contar com a palavra da pessoa de te explicar, né? Isso. Se torna um desafio, porque para ser considerado esquizofrenia, porque pensar o seguinte, tudo que eu falei são sintomas inespecíficos, né? Então, se eu pensar uma fala desorganizada, se eu tô num dia que eu trabalhei demais, estressado e tudo, às vezes eu não consigo nem falar direito, né? Então, é isso que é esquizofrenia? Não. Às vezes, quando você falou assim, às vezes eu tenho um pensamento, às vezes parece que eu tô pensando mais alto, alguém falando, é esquizofrenia? Não. Sintomas negativos, tem dia que às vezes você não está com vontade, né, de falar ou demonstrar assim direito, ou tem gente que tem a personalidade de ser mais quieto. Não é. Quando a gente fala de transtorno, a própria palavra já diz, causa um transtorno na vida da pessoa, né? Ou seja, fica um transtorno a maior parte do tempo, a maior parte dos dias, trazendo um intenso sofrimento, tanto para ela e para os familiares. Aí que a gente senta, avalia a pessoa, conversa com os familiares e tentamos ver o que está acontecendo
até chegar num diagnóstico, que pode ser esquizofrenia, pode ser outra doença qualquer. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.